Olá, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Mais Saúde. Eu sou o Dr. Luiz Ovando, clínico e cardiologista. Hoje nós vamos conversar sobre desidratação. Desidratação é um termo um tanto quanto abstrato, embora nós tenhamos uma ideia clara do termo em si. Desidratação é falta de água, naturalmente. E quando nós falamos de desidratação, nós temos que estender a ideia para uma condição clínica. Ou seja, o corpo perdeu ou percebeu a falta de água. Muito bem. O que tem a ver a água? Você que está me ouvindo sabe que sem água não tem vida. Todos nós sabemos disso. A água é a matéria-prima da vida, vamos chegar a esse ponto de concepção. Porque sem água não tem jeito, você morre. Você desidrata e você já não existe mais. Então, sendo a matéria-prima, o corpo que precisa da água lançou mão ao longo de mais de 10 milhões de anos de mecanismos para segurar a água no corpo. Veja, nós temos um sistema que é o sistema de retenção de sódio, o sal de cozinha, cloreto de sódio, o sódio e a água. E esse sistema é muito eficiente. Porque não fosse assim, nós não subsistiríamos. Então, onde está esse sistema de retenção de sódio e água? Esse sistema está no rim, primordialmente. É no rim que nós temos o chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. E ele funciona sem você perceber. Você, pelo que eu vou falar agora, certamente já percebeu. Na época de frio, a urina fica diluída, fica clara. Na época do calor, ela fica um amarelo forte. O amarelo forte significa que o seu sistema renina-angiotensina atuou de forma eficaz, segurando o que pôde de água e eliminando as escórias através de uma quantidade menor de líquido, por isso o amarelo forte. No inverno é o contrário. Nós não perdemos tanta água na respiração ou mesmo pela pele e a perda se dá muito mais acentuadamente pelo rim. Por isso que a quantidade de líquido é maior e a urina fica branquinha, como dizem alguns. Quando nós desidratamos, esse mecanismo funciona de forma muito marcante. E é importante que nós tenhamos a consciência de que você não pode deixar só por conta dessa condição renal. Você precisa ingerir. E é bom você saber também que grande parte da água que nós precisamos, ela vem do metabolismo dos alimentos que nós ingerimos durante o dia. Então talvez você esteja perguntando, mas doutor, quanto é que eu preciso beber de água por dia? Você precisa beber em torno de 1 litro, se for mulher, e 1 litro 250, 1 litro e 500 ml, ou seja, 1,5 litro se for homem. A quantidade de líquido que nós precisamos para o organismo manter o seu equilíbrio, na mulher é em torno de 2,7 litros e no homem em torno de 3,7 litros. Isso porque o homem tem massa corporal maior. Isso acontece porque é preciso manter a temperatura corporal. A água é o melhor condutor universal de calor. Então, quando nós começamos, através do nosso metabolismo, a aumentar a temperatura, você começa a suar para que você perca calor.
Lembra do motor do carro? Em que qualquer viagem você tem que olhar para o radiador e ver se tem água suficiente, e lá no painel tem um indicativo de que o motor está superaquecendo e que você precisa fazer alguma coisa? É o mesmo sistema com o corpo humano. Se falta água, o corpo humano aquece. E aí o funcionamento da máquina corporal fica comprometido. E ficando comprometido, já não funciona adequadamente à semelhança do motor do carro. Perde força, queima óleo, tranca o pistão e as bielas fundem. No organismo, o sistema enzimático também não funciona adequadamente e começa a haver comprometimento da produção de energia. E onde que isso se dá mais frequentemente? No cérebro. As pessoas começam a ficar desorientadas, porque o cérebro tem a função exata de manter o organismo atento, funcionando, mantendo pressão. Então, se você começa a perceber que alguém está começando a ficar desorientado, e principalmente os idosos isso acontece, significa que muitas vezes ele está desidratado e é preciso repor. Mas aí vem uma questão interessante. Estando desidratado e precisando repor, o idoso, de uma maneira geral, ele não percebe a necessidade de água. E as pessoas que estão ao seu lado precisam oferecer. E isso se dá exatamente porque há uma redução da sensibilidade à concentração, ou seja, a perda de água. E essa perda de água, ela é chamada de sensível e insensível. O sensível é a urina, fezes. O insensível é exatamente a transpiração. Sendo assim, você precisa ficar atento e o idoso precisa ser estimulado a adquirir o hábito, mesmo sem sede, ingerir água de forma constante. Então, nós precisamos ingerir água em torno de 1 litro a 1,5 litros por dia para que o seu organismo possa funcionar adequadamente. Não saia daí. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a atividade física na época do calor. Nós já voltamos. Aqui no Sicredi fazemos juntos. Investindo na poupança, o associado participa dos resultados, fortalece a sua cooperativa e incentiva o crescimento da sua região. Traga a sua poupança para o Sicredi e venha crescer com a gente. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Mais Saúde e hoje falando sobre desidratação e suas consequências. No primeiro bloco falamos sobre a importância da água e como que essa água é segura do nosso organismo através do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E finalizamos alertando para o fato de que os idosos, de uma maneira geral, perdem líquido como todos perdem, mas que não têm o estímulo da sede. Nesse segundo bloco, nós vamos conversar um pouco sobre a atividade física e a desidratação, ou seja, a perda de líquido. De uma maneira geral, as pessoas têm abraçado a ideia do exercício físico, uma atitude saudável. Não se questiona isso e aqui eu quero estimulá-lo a praticar exercício porque é através do exercício que nós conseguimos um bem-estar amplo, físico, psíquico, social, enfim. Mas alguns cuidados se fazem necessários. Por exemplo, quando eu estou disposto a fazer exercício num dia de muito calor, temperatura alta, 36, 35, acima dos 30 graus, nós precisamos entender que o nosso organismo, à semelhança do motor que nós explicamos no primeiro bloco, ele produz energia num grau mais
eficiente, mais elevado. E claro que aqui, você que conhece um pouco sobre a questão física, energia é a capacidade de produzir trabalho. E que a energia vem de substâncias das mais variadas, da massa, ou seja, através da ingesta de alimentos. Mas a produção de energia, ela está ligada diretamente a um determinado trabalho que produz e também a produção de calor. O nosso corpo é uma usina atômica. Nós produzimos energia através da transferência de elétrons. E no final, nós temos o trabalho, que no caso é o exercício, a corrida, o ciclismo, a dança, né? A própria manutenção da vida do organismo produz calor. Esse calor precisa ser dissipado, esse calor precisa ser perdido, que é como se fosse assim a escória da produção da energia com uma determinada função objetiva. Então, como é que a gente faz para perder esse calor? Através da água. Se você está bem hidratado, você perde essa água de forma progressiva. E agora vamos ver uma coisa. O indivíduo sedentário, quieto, durante 24 horas, ele perde em torno de 300 até 600 ml nas 24 horas. Isso dá mais ou menos 13 ml por quilo de peso por dia. O indivíduo ativo que está se exercitando, ele chega a perder 2 litros por hora. Viram a diferença? Então você que está pensando em fazer exercício no calor ou que tem feito no calor, você tem que se cuidar. Porque essa perda de água, sem a reposição adequada, faz a máquina orgânica esquentar. E se aumenta a temperatura, e pode chegar até 40 graus, embora você não tenha infecção, faz com que o sistema enzimático, que é a transmissão de uma série de moléculas, facilitando a transmissão de uma série de moléculas, para chegar ao ponto final da produção de energia e exercitar o trabalho, fazer o trabalho a qual você se propôs, que no caso é o exercício, começa a aquecer e esse sistema enzimático não funciona adequadamente. Então é preciso entender que no calor você tem que dar um jeito de dissipar calor, perder calor. E a forma mais eficiente é através do suor. 80% da perda do calor produzido pelo organismo se dá através do suor. E o suor só acontece se você tem água no corpo. Porque se você não tem água no corpo, não há perda de calor e vai aumentando a temperatura. E com isso você já está concluído, eu preciso beber água. E se você precisa beber água, você precisa ter esse líquido disponível. Se você vai para uma atividade de corrida durante 1 hora, num dia de calor você vai perder aí mais ou menos 2 litros. E a gente só consegue repor em torno de 75% dessa água que você perdeu. E aí talvez você esteja perguntando, mas doutor, e aquelas outras coisas, os outros elementos do suor? E aqui vai um detalhe que é importante você estar atento para ele, que no suor nós temos praticamente 1/3 do sódio. Você lembra do sódio, do cloreto de sódio? O sal de cozinha? Nós temos 1/3 de sódio no suor. Então, quando você vai correndo, você vai perdendo água para esfriar o corpo e também sódio. E depois de 1 hora, se faz necessário você ingerir aquilo que nós chamamos de hidratante.
O que é hidratante? Hidratante é um líquido preparado, é água, sódio e açúcar. Então, depois de 1 hora, já se faz necessário você começar a ingerir hidratante, em quantidade pequena. Então é importante você ter muito claro que nós, quando fazemos exercício, nós não perdemos só a água. Você vai perder muito mais água do que sódio. Mas depois de 1 hora, é importante que você reponha também, não só a água, mas o sódio. Porque esse sódio é o elemento fundamental que vai segurar a água no seu organismo, evitando uma desidratação maior. Portanto, prática esportiva, em época de muito calor, ou mesmo independente de ser muito calor, é fundamental ingerir líquido e após 1 hora o hidratante. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com os riscos da desidratação para quem não está bem preparado fisicamente. Não saia daí. Aqui no Sicredi fazemos juntos. Investindo na poupança, o associado participa dos resultados, fortalece a sua cooperativa e incentiva o crescimento da sua região. Traga a sua poupança para o Sicredi e venha crescer com a gente. Olá, estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco e hoje falando sobre desidratação e suas consequências. No fim do último bloco, nós falamos sobre a importância de ingerir líquido em quantidade suficiente durante a atividade física. E neste bloco agora nós vamos conversar sobre as dificuldades que o organismo enfrenta quando ele perde muito líquido e não é reposto. O sangue, que corre dentro das veias e artérias, ele está em equilíbrio com a parte que nós chamamos de interstício. Esse interstício é como se fosse um intervalo existente entre os vasos e as células. Quem desempenha a função são as células. E essas células, para desempenharem a sua função, no caso o músculo, trabalho, contrair, relaxar e exercer a função da corrida ou qualquer coisa que você tenha decidido fazer, precisa de líquido, precisa de nutrientes e precisa de oxigênio. Então é através do interstício que esses elementos chegam até a célula. Quando você, por algum motivo, não ingerindo, ou se ficou doente, teve diarreia ou vomitou e perdeu líquido em quantidade suficiente para comprometer o desempenho, você acaba tendo redução de oferta para as células, oferta de oxigênio, de nutrientes. Então há uma redução de produção de energia. Mas essa redução também agora, na busca do equilíbrio, começa a tirar líquido de dentro das veias e das artérias. Então, como a gente sabe que a pressão está na dependência do fluxo, ou seja, da quantidade de líquido, você começa a reduzir a pressão. Então, quando você perde líquido do interstício, você começa a buscar esse líquido de dentro do vaso com queda da pressão. E a queda da pressão dificulta a perfusão, ou seja, a passagem dos nutrientes e do líquido para dentro da célula para que ela continue produzindo energia. Então começam as alterações funcionais das células mais sensíveis, como o cérebro. O rim começa a não filtrar. A musculatura começa a não trocar as substâncias tóxicas que são produzidas no trabalho. Então, pelo aquecimento exagerado agora, as enzimas não funcionando adequadamente,
a produção de energia é comprometida e, consequentemente, as funções começam a se alterar e a expressão disso são os sintomas. Cerebral, próprio cardiovascular, queda de pressão, rim não filtra, e aí é que vem o perigo. As pessoas não muito bem preparadas e condicionadas fisicamente, elas começam a apresentar sintomas que nós comentamos. E isso é ruim, porque se ele tiver uma lesão dentro da artéria, tipo um processo de aterosclerose, faz com que a viscosidade aumentada do sangue comece a determinar uma passagem mais lenta. Então veja você, houve queda da pressão, não tem a impulsão necessária, o sangue está mais grosso porque perdeu líquido e a artéria doente começa a servir de anteparo, ou seja, dificuldade de passagem do sangue. E isso leva a um processo de coagulação que o organismo entendeu que está sendo agredido. Então a coagulação orgânica, ou seja, do sangue, é devido a um processo de defesa. Então a coagulação é um mecanismo de defesa do organismo. Então o mecanismo de defesa agora, diante de uma situação de adversidade, passa a ser um elemento de agressão do próprio organismo. E onde é que se dá isso com mais frequência? Isso se dá exatamente no cérebro, na coronária e no rim. Então, não raro nós recebemos pacientes após uma atividade física ou mesmo diante de uma situação de desidratação, como diarreia, vômito, estado gripal, em que não ingere a quantidade suficiente de água, recebemos esses pacientes no hospital com derrame, com infarto, com insuficiência renal e que muitas vezes só a hidratação já melhora significativamente essas condições clínicas. Então isso para alertar você que se você for fazer exercício, cuide para que você não seja surpreendido. E principalmente, se você tem colesterol alto, triglicérides altos, seja diabético, já teve um derrame, não foi importante porque você está fazendo exercício, mas para que você evite que venha a ser surpreendido por uma situação adversa. Um outro dado importante que eu quero alertar é que, de uma maneira geral, as pessoas no verão, ou seja, na temperatura elevada, eles querem ingerir líquido. E quando fala líquido, não separa exatamente a água. A água é o melhor líquido. E, de uma maneira geral, as pessoas, após uma partida de futebol, substituem a água pela cerveja. E na cerveja tem álcool. E o que é interessante é que o álcool faz com que aquele mecanismo renal de retenção de sódio e água seja inibido. O álcool tira essa capacidade renal. E o indivíduo, tendo o seu sistema renina, angiotensina, aldosterona inibido e também o sistema de retenção de água, que é o hormônio antidiurético, você começa a urinar mais. Então aquela quantidade de água na cerveja não é suficiente para fazer a prevenção da desidratação que você deveria restabelecer através da ingesta de água pura ou um outro líquido que não iniba o mecanismo renina, angiotensina, aldosterona e também do hormônio antidiurético. Então vocês vejam que a questão da hidratação, aparentemente uma coisa simples, vai lá, pega uma água e bebe, de uma maneira geral precisa de um cuidado a mais, principalmente quando nós estamos numa fase de muito calor, porque o organismo precisa se refrigerar. E se ele não refrigera, o aquecimento acontece e o sistema enzimático não funciona, o líquido é perdido, o sangue fica viscoso. Se você já tem mais de 40, 50 anos ou tem pressão alta, diabetes ou alguma outra condição que comprometa, o fator de risco que comprometa as suas artérias, é preciso estar atento e evitar essa situação de aumento de viscosidade, porque você poderá ser surpreendido por uma situação de adversidade até certo ponto grave. Com isso, espero ter contribuído para que você entenda melhor sobre a questão da hidratação. Muito obrigado pelo seu prestígio e atenção ao nosso programa.